Olá! Cá estou eu mais uma vez gravando um vídeo e eu gostei muito de gravar o vídeo anterior. Eu achei muito bacana a experiência. Eu tava meio brisada, né? Que eu tinha filmado um backzinho, então eu tava meio devagar, falando meio lentamente, tipo, com dor de cabeça também. Tava com muita dor de cabeça naquele vídeo. Mas, sei lá, quero continuar fazendo e vamos ver no que dá. Eu vim gravar esse vídeo porque eu tava assistindo. Eu continuo falando assistindo, não sei porquê, mas eu tava lendo uma entrevista, a reportagem sobre o Carlinhos Maia. E de novo, os comentários dele deu o que falar na internet, né? Sobre o relacionamento dele com o modelo Lucas Guimarães. Dessa vez ele falou. Não é. Não, eu e o Lucas não teremos um casamento gay. Eu e o Lucas teremos um casamento de duas pessoas. E aí, no primeiro segundo, assim, quando eu bati o olho na reportagem, falei, que legal ele tá falando dessa forma, porque eu acho muito chato. Assim, não que seja chato, mas ninguém fala quando é um casamento entre um homem e uma mulher, ninguém fala, o casamento hétero de fulano e fulano, né? Então, falei, bacana que ele tá se posicionando dessa forma, é só um casamento de duas pessoas. Só que, na verdade, quando eu li muito rápido, mas na verdade o que está escrito é o casamento de dois homens. Não é um casamento gay, é um casamento de dois homens. E aí eu fiquei me perguntando, né, o porquê dessa declaração dele. E aí eu vi uma resposta dele às redes sociais falando assim, dizendo que ele ainda está se desconstruindo, que ele ainda está aprendendo, né? E esse canal que postou, um pouco maldoso, falou assim, desconstruindo, entre aspas. E aí eu fiquei a pensar. Falei, caramba, as pessoas acham que desconstrução acontece em uma semana, né? De um dia pra noite e as pessoas dormem e acordam pensando de uma maneira diferente. E não é assim. Eu sei que há um tempo atrás, não sei exatamente quanto tempo, ele fez uma declaração dizendo que ele era um gay macho, né? Que ninguém ia ver ele usando saia, sendo afeminado por aí. Claramente um comentário preconceituoso em relação à própria comunidade que ele pertence, né? A comunidade gay, LGBTQ+. E eu acho que isso mostra que por mais que as pessoas fiquem famosas, que elas cheguem ao topo da fama, isso não significa, né, que só porque uma pessoa começou a ser famosa, teve mais visibilidade, ganhando mais dinheiro e, enfim, que ela vai ser uma pessoa que entenda de todos os assuntos de um dia para noite, que vai parar de replicar preconceito, que vai replicar comentários preconceituosos, né? E eu, na verdade, eu nem acho que ele seja preconceituoso. Eu nem acho que é um motivo para ele ser tão massacrado na internet. Eu acho que, considerando que o Brasil é um país preconceituoso, apesar de toda a diversidade cultural que o Brasil é taxado, e realmente é um Brasil diverso e tal, ainda existe muito preconceito no Brasil. O Brasil é um dos países que mais mata transexuais hoje no mundo, né? Então, e mata gays também, gays, lésbicas, né, a comunidade LGBT por si. Então, e considerando de onde o Carlinhos vem, considerando de onde é, né, onde ele foi criado, a comunidade onde ele foi criado, o que ele cresceu ouvindo, não me espanta que ele ainda tenha esse tipo de pensamento, né? Que ele tenha esse tipo de resposta a esse tipo de comentário. E eu acho que, né, a mídia se alimenta disso e vai massacrar ele, vai chamar ele de tudo quanto é nome e tal. Mas o que devia estar acontecendo é o que muita gente tem feito, ajudado ele a se desconstruir, ajudado ele a entender o papel dele como o gay, como não que ele tenha que se postar na internet como Carlinhos Maia gay. Não, mas ser gay é parte de quem ele é. E ele não aqui eu não sou ninguém para dizer a ele que ele tem que ser ou que ele não tem que ser, mas eu acho que a gente é mais feliz quando a gente se aceita, né? E a gente embrace, como é essa palavra?
Quando a gente abraça quem a gente é e a gente não se importa com o que os outros dizem. E talvez ele ainda não tenha chegado nesse patamar, né? E existe muito preconceito de onde ele veio e leva um tempo para as pessoas aprenderem. Eu lembro que quando eu saí antes de eu sair do armário, antes de eu entender que eu era lésbica, assim, por si, né, lésbica mesmo, eu achava que eu tinha curiosidade de beijar uma menina e tal, mas antes de eu me descobrir lésbica, eu tinha o maior preconceito contra preconceito, assim, entre aspas, eu, tipo, eu olhava diferente, fazia comentários debochados sobre o assunto e tal. E isso era um mecanismo de defesa, né? Um medo daquilo, de eu ouvir aquilo das outras pessoas. Então, antes que eu ouvisse sobre mim, eu tava falando sobre os outros. E eu acho que no caso do Carlinhos, eu não sei, eu não imagino que ele seja preconceituoso nem nada do tipo. Eu acho que é só medo mesmo de repressão, medo, né, do que vai acontecer. E eu acho que no caso do Carlinhos, eu acho que é só medo dessa repressão toda, né, que a gente passa todos os dias, dentro da mídia e fora da mídia. Mas esses comentários que ele faz, eu acho que é só regurgitação, né, de tudo que ele ouviu e ele cresceu ouvindo e tal. Concordo que ele precisa aprender, ele precisa se informar e precisa começar a tentar se desconstruir de verdade, não só dizendo isso para mídia, para poder tipo, se safar dos comentários dele, mas a gente entende que isso demora um tempo. Como eu tava falando, eu tinha um preconceito realmente muito grande em relação a lésbicas masculinas, por exemplo. Eu não entendia o que era uma pessoa transexual. E tudo isso a gente vai aprendendo com tempo, com experiência, com convivência, com tomando topada mesmo por aí, falando bobagem e sendo consertado, sabe? E aí que entra o YouTube de novo. E o YouTube foi uma ferramenta extremamente importante na minha vida nesse sentido, de ter acesso a pessoas trans e pessoas em transição, pessoas aprendendo de quem elas são, aprendendo o papel delas na sociedade como pessoas LGBT e quanto mais informação eu consumia a respeito, quanto mais vídeos eu assistia, mais eu começava a entender mais sobre mim, mais eu começava a entender mais sobre como eu deveria me portar em relação a essas pessoas diante de outras pessoas que não entendiam esse assunto. E me tornar chata do rolê, sabe? De tipo, ver alguém falando assim, vi aquela se referia a uma pessoa transexual, por exemplo, um homem trans, como era uma mulher que virou homem. Tipo, não era uma mulher que virou um homem. Era uma pessoa que nasceu no sexo errado e que se descobriu finalmente no sexo certo, no gênero certo, na verdade, não no sexo certo, mas no gênero certo. E as pessoas falam assim, eu sei, mas eu só tô tipo, tentando explicar aqui. Eu falei assim, não, eu sei que você tá tentando explicar, eu sei que não há maldade, porém se você se comunica assim com uma pessoa trans e erra uma vez, eles vão aceitar, erra a segunda, eles vão entender. Porque, né, leva um tempo para se acostumar com os termos e tal. Mas você continua falando a mesma coisa o tempo todo, você vai deixar aquela pessoa chateada, você vai deixar aquela pessoa magoada, né, com o modo que você se refere a ela. Então, eu tento, né, todos os dias, quando eu tenho a oportunidade de, tipo, consertar, de tentar explicar, né, o da onde vem, o que é aquilo. E isso só foi possível com a ajuda do YouTube, no meu caso, assistindo muito YouTube, assistindo muita referência, assistindo muita gente aqui nos Estados Unidos fazendo transição. Hoje eu sou capaz de entender isso. E eu acho que pro Carlinhos Maia e para todas as pessoas que têm essa dificuldade ainda de se aceitar e de não ter tanta bronca com quem elas são, cabe a gente ajudar eles a se desconstruírem e tipo, em conversar, em informar e dar o maior suporte possível. Mas cabe a ele também entender que mudar a cabeça dele. E isso só vai acontecer no momento que ele sentir necessidade, infelizmente. No momento que ele olhar e falar assim, gente, por que
que tá acontecendo, sabe? Que estão caindo matando em cima de mim, assim, tão pesadamente. Na cabeça dele, provavelmente, ele não acha que ele falou nada demais. Porque ele ainda não tem cognitivo suficiente para entender que ele fala que essas coisas não são aceitáveis, são erradas, que não condizem com quem ele é, né? Com a figura pública que ele é, né? Porque ele tá influenciando milhões de pessoas. E o fato dele ser gay vai contra ele, negando a ele próprio, sabe? Mas ele ainda não entende, talvez 100%, que ele precisa se portar de uma maneira melhor, de uma maneira mais se portar mais educadamente em relação a essa comunidade. Então, acho que leva tempo, acho que é questão de aprendizado, é questão de paciência, é questão de ter as companhias certas, mas não crucificar, não passar uma vida crucificando uma pessoa porque elas cometem erros. Não, pelo contrário, acho que quando a gente comete erro é uma janelinha que se abre pra gente aprender algo novo. E a vida tá aí, as pessoas estão aí, a internet tá aí e só não aprende quem não quer. É isso. Beijo.